O tema da aula de hoje é a crítica da razão e os filósofos da suspeita. Essa é a parte 1, que é Marx e Freud, porque a parte 2, ela é na semana que vem, a noite inteira, que é sobre Nietzsche, o terceiro filósofo da suspeita. Enfim, chegará a aula de Nietzsche na próxima aula. Essa aula, então, é Marx e Freud, é bem esperado Nietzsche. Eu coloquei alguma visão geral aqui, os objetivos, nós vamos tentar costurar até o final dessa aula. Primeiro, entender a ideia de suspeita, segundo o Paul Ricoeur, eu coloquei o nome dele aqui, e como que ele faz essa aplicação à crítica da razão. O intuito hoje é pensar na crítica da razão, porque nas aulas anteriores nós elevamos a razão a um patamar quase que inquestionável, poderoso, com René Descartes e companhia limitada. Então hoje nós vamos tentar fazer isso com a ajuda de Marx. Vamos dar continuidade à aula passada, ou seja, vamos retomar alguns conceitos de Karl Marx que nós já havíamos passado na última aula, que falamos o que era ideologia e alienação. Eu vou retomar esses conceitos para entender como que essa estrutura econômica ela condiciona o nosso pensamento, explicar depois como que Freud ele contribui para a ruptura desse sujeito cartesiano. Depois eu vou explicar melhor que sujeito cartesiano que é esse, que ele reconhece o papel do inconsciente e o desejo que nós temos dentro de nós reprimido. Algumas similaridades e diferenças na forma que Freud e Marx estabelecem suas críticas à autonomia da consciência. E por fim, fazer uma reflexão sobre a própria percepção da realidade e os possíveis mecanismos ocultos que influenciam as nossas ações. Esse então é o roteiro da aula de hoje. Vamos começar então com Karl Marx, a suspeita e Karl Marx. Vamos tentar entender esses conceitos, essas palavras. Espero que vocês gostem desse momento que eu preparei para vocês. Vamos começar com um pensamento, um questionamento que podemos fazer para nós mesmos. Será que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, ou tudo que eu acredito é meu? Uma primeira pergunta retórica. Será que nós somos tão livres em nossos pensamentos quanto nós imaginamos? Tudo que eu estou pensando aqui, sentindo, é uma coisa do Tiago? Nós vamos discutir isso. Parece uma pergunta estranha eu pensar que tudo que eu sinto, será que é meu? Uma resposta rápida e óbvia, claro que é meu. Eu que penso, eu que sinto, mas nós vamos entender, porque nós crescemos com a ideia de que a nossa mente ela é um espaço privado, onde eu sou a única pessoa que tem o controle sobre o que eu penso. Uma primeira ideia é essa. Mas e se não fosse isso que eu acabei de dizer, a verdade sobre nós? E se tivesse alguma força oculta que moldasse a minha consciência, ou que molda ainda a minha consciência, a minha cultura? E o detalhe mais importante que eu retomo da aula passada, sem que eu perceba. Será que existe alguma força dentro da sociedade que faz eu pensar da forma que essa força quer que eu pense, mas eu não percebo que essa força existe? Bom, essa é a primeira provocação, e para essa provocação nós vamos começar a mergulhar então num conceito fascinante e talvez um pouco desconfortável também, que é o conceito que eu coloquei ali da suspeita. Primeiro passo filosófico para a gente fazer um bom caminho de reflexão sobre nós mesmos é suspeitar de tudo em nossa volta. Para essa jornada, nós vamos conhecer esses dois pensadores hoje, Marx e Freud. Essa é a aula 1.
Aula 2, na próxima semana, o filósofo da suspeita é Nietzsche. Então nós vamos fechar praticamente toda essa ideia de filósofos da suspeita na próxima semana. Hoje, Marx e Freud. Eles são chamados de filósofos da suspeita por uma razão muito específica, que eles não aceitam as aparências, ou seja, aquilo que a sociedade e os mecanismos sociais apresentam para cada um de nós. E eles vão além daquilo que é óbvio. Eles buscam desvendar os mecanismos que realmente movem a consciência, que os mecanismos que desenham a nossa cultura. E essa ideia central para entender tudo isso vem deste pensador, deste filósofo chamado Paul Ricoeur. Ele vai separar assim, Karl Marx, Freud e Nietzsche são filósofos da suspeita. E nós vamos aprender então a desenhar uma suspeita com estes filósofos. Então a gente começa com Paul Ricoeur, que nos ajuda a entender o que é essa suspeita. Suspeitar, para Paul Ricoeur, é uma crítica à aparência. Como Karl Marx e Freud estão tentando nos dizer que atrás dos mecanismos sociais tem alguma mensagem que incorpora nas nossas ações, na nossa consciência e na nossa cultura. E Paul Ricoeur, ele quer buscar pelos mecanismos sociais que estão ocultos da consciência. A nossa consciência não consegue captar, porque a gente normaliza algumas ações e nós achamos que essas ações são assim mesmo, são normais, e a gente não percebe. Em outras palavras, se eu pudesse pensar assim, um exemplo mais fácil, é que se a gente tirasse o véu de cima das coisas, do que está por trás da superfície, nós olhamos a superfície do mundo, mas quando eu tiro esse véu, então eu começo a agir como uma espécie de um detetive, que agora eu olho para a situação, eu tiro o véu e eu não acredito nos fatos que começam a se revelar a mim. E porque eu não acredito, é o motivo desta aula, para perceber como Freud e Marx nos ajudam a desvelar as verdades por trás dos mecanismos sociais e ver outros fatos, né? Tem alguma coisa que está escondida e nós precisamos investigar, descobrir qual que é a verdade que está por baixo desse véu. Pode ser uma mentira, pode ser só uma ilusão, ou pode ser uma forma que a sociedade organizou para nos enganar de alguma maneira. Então os filósofos da suspeita, Marx, Freud, eles desconfiam da ideia de uma consciência totalmente transparente e autônoma, como se fosse possível, né? A minha razão ser tão clara. É uma ideia muito forte na filosofia moderna. Marx, Freud, eles têm modos diferentes de fazer essas percepções. Por isso eu vou dividir em dois blocos diferentes para a gente poder entender qual é a metodologia que eles utilizam de análise. A gente está falando de um pensador do século XIX e ele provoca um pensamento em nós sobre a sociedade que nós vivemos e que influencia toda a nossa forma de pensar enquanto cidadãos dessa sociedade. Para Marx, o que eu penso, o que o Tiago pensa, não é só meu. Em grande parte, é um reflexo das condições materiais e econômicas em que eu vivo. Ou seja, as minhas condições materiais e econômicas que eu tenho acesso influencia a minha forma de pensar. Então ele desenvolveu dois conceitos para essa discussão que eu disse, ideologia e alienação. Ideologia, nós já entendemos o que são esses dois conceitos. Começar por ideologia, a primeira coisa que vem a mim, que ideologia é um conjunto de ideias. Mas
Eu posso pensar que ideologia é muito mais do que isso. Um sistema de crenças, de valores, uma forma de representação para justificar de alguma forma e manter o poder de uma classe específica sobre outra. No caso, nós estamos falando do poder da classe dominante. Então a ideologia faz com que a gente veja o mundo de uma outra maneira. E segundo Karl Marx, muitas vezes a ideologia mascara as condições que nós não conseguimos enxergar com clareza, que são condições de desigualdade, condições de exploração. É muito difícil fazer com que um trabalhador perceba que a condição que ele está inserido é uma condição de exploração, é uma condição de desigualdade. Para quem foi chegando agora, a gente está retomando os conceitos da última aula sobre ideologia e alienação, para a gente poder pegar essa ideia e transformá-la em uma crítica à razão e como esses pensadores podem ser configurados filósofos da suspeita. No caso agora, Karl Marx. Bom, se todos... Aí vamos imaginar que a gente tivesse uma ideia assim que as pessoas podem ser ricas se elas trabalharem duro, se elas trabalharem muito, né? Independente das condições sociais. Isso é uma frase que a gente escuta constantemente. Se você trabalhar bastante, você vai ser rico. Isso pode ser uma ideologia que esconde, dentro dessa frase simples, algumas barreiras que estão dentro dessa engrenagem, sistêmicas, né? Para quê? Para a ascensão social. Então eu dou a entender que todo mundo pode se ascender socialmente a uma riqueza e um poder como aqueles da classe dominante. Faço isso acontecer. As pessoas, algumas acreditam. Elas acreditam e se alienam, param de pensar por si mesmas e começam a pensar conforme a outra pessoa que está manipulando o jogo de linguagem. Esse jogo de palavras, né? A alienação para Marx é quando eu perco o controle sobre a minha própria vida. Então, eu perco o controle sobre o meu trabalho e eu perco o controle, inclusive, sobre o meu próprio pensamento. O que eu penso também não é o que eu pensaria em outras condições, se eu não tivesse mergulhado neste mundo, se eu não tivesse alienado a essa estrutura que foi orquestrada, pensada para me alienar. Dentro do contexto do capitalismo, o trabalhador ele vai se tornar alienado ao seu próprio trabalho. E a gente deu vários exemplos, né, de que o trabalhador produz alguma coisa que ele mesmo não tem acesso. Então ele não tem condições de acessar a própria mercadoria que ele produz. E aí ele também não acessa os mesmos espaços que todos os outros trabalhadores ou pessoas da sociedade estão acessando com situações mais favoráveis, né? Esse exemplo que você trouxe de uma pessoa que vai ao encontro de uma loja, de uma tenda de alimentos, acha bonito, mas não compra e não consome, porque acredita que estes alimentos estão abençoados ou amaldiçoados por outra religião específica que não é a dela, isso nós podemos encaixar dentro do conceito de alienação, no sentido de que nós temos o nosso pensamento alienado, porque a pessoa pode se sentir tão desconectada, desconectada no sentido de que nós estamos coexistindo em sociedade e na mesma proporção nos desconectamos enquanto seres da mesma sociedade. Então ela nem percebe que o pensamento dela é moldado pelas condições da existência dela. Então a existência dela não tem acesso a reflexões sobre diferentes religiões e ela então é capaz de tecer comentários preconceituosos sobre outras crenças. Na estrutura econômica, a estrutura econômica ela é a base da fundação de tudo. Por isso pessoas que têm acessos econômicos
muito inferiores, ou que têm uma condição financeira muito baixa em relação a outras pessoas da sociedade que têm acesso a muito mais lugares, ela não tem consciência, Karl Marx vai dizer, por causa da estrutura econômica, ela diz que não tem consciência que isso determina a vida dela, mas é a vida dela que determina a consciência. Então, o tamanho do mundo da pessoa é o tamanho da consciência dela. Significa que as nossas ideias, as nossas leis, a nossa religião, a nossa arte, isso é influenciado e, de certa forma, é determinado pela forma que nós produzimos a nossa vida material. Então, se eu pego uma pessoa que, por exemplo, ela tem uma vida agrícola, as preocupações e os valores dessa pessoa é diferente de uma pessoa que tem uma vida inserida numa sociedade industrial, por exemplo. Então veja, o lugar e a forma da estrutura de vida de cada uma dessas pessoas vai influenciar a forma que é a consciência dessa pessoa, a forma que ela pensa, né? Então o sujeito para Marx, a primeira coisa que vocês têm que marcar aí na cabeça de vocês, é condicionado pelas relações de produção. Então o sujeito é condicionado pelas relações de produção. Então, essa perspectiva sobre sucesso, justiça social, papel de governo, conversas e debates sobre política, né? Isso é você perceber. Uma pessoa que é dono de uma grande empresa e alguém que trabalha na linha de montagem dessa mesma empresa, elas deveriam provavelmente ter perspectiva sobre a vida de forma muito distinta. O que Marx diria sobre isso? Essas diferenças, elas são enraizadas nas posições e nas relações de produção dessas duas pessoas. Então, você vai perceber que o dono dessa grande empresa, as relações de produções dele ditam um certo tipo de comportamento e acesso social que o seu funcionário não tem. E aí, ao mesmo tempo que esse funcionário passa a defender que a forma dele gerir esta empresa, explorar de alguma maneira os seus funcionários, pensar no lucro e não valorizar a mão de obra, ele percebe que está tudo certo, que é assim mesmo que tem que fazer um dono de empresa. Ele não se vê na situação de explorado, né? Se vê numa situação de agradecido por estar neste trabalho. É isso que estar alienado a uma ideologia que não lhe pertence. Bom, então para tentar fechar essa primeira ideia de Karl Marx, nós podemos acreditar mais do que nós pensamos e acreditamos. Tudo isso é um produto, então, das condições materiais, ou seja, da minha condição financeira, ideológica, que circula dentro da sociedade, que não é uma só, são várias ideologias, e essa ideologia então funciona como um véu. Lembra lá no início da aula, eu pego a situação que eu quero esconder, eu coloco um véu sobre ela, e a alienação me distancia da minha própria essência, porque quando eu estou alienado, eu paro de pensar como aqueles que me criaram, do local que eu vim, da situação financeira que eu percebia na minha comunidade, na minha cidade, e eu passo a pensar como agora uma outra estrutura social, mas eu não pertenço a essa estrutura social. Há uma distância. Então agora eu vou começar a trazer um pouco o pensamento de Freud, para depois a gente casar esses dois pensamentos. Lembrando que ideologia e alienação, estamos fazendo uma retomada dessas ideias, para podermos entender agora um pouco de como Freud leva toda essa discussão para algo mais íntimo, para o nosso próprio inconsciente, que é uma palavra nova para nós. Se nós estamos falando da razão, até agora, falamos do consciente e do poder da razão, Freud agora ele traz um elemento novo, que é o inconsciente. Bom,
A mesma pergunta do início da aula, se eu fizer agora, a gente já começa a pensar um pouco mais. Será que essa crença que eu tenho em qualquer coisa dentro da sociedade, ela pode ter sido influenciada por uma ideia dominante da sociedade ou pelas condições da vida que eu tenho? Então, agora a gente percebe uma mescla de situações e percebeu tanto que eu sou livre para ser eu mesmo, ou quanto do Tiago é liberdade do Tiago, ou é apenas a condição do lugar que eu estou, da condição financeira que eu tenho. Vamos então fazer uma conexão com Freud, então. No início, nós pegamos o conceito de suspeita, de Paul Ricoeur, que ele percebe que existe uma coisa que está escondida e que nós precisamos descobrir que tipo de engano, que tipo de mentira é esse que está escondendo uma verdade política, uma verdade social que eu não tenho acesso. E aí nós precisamos ir além da aparência de tudo que a gente percebe dentro da sociedade. Quando eu vou além da aparência, eu trouxe lá as ideias de Karl Marx sobre ideologia e alienação. Isso faz moldar a nossa consciência de tal forma, e agora a gente lendo um pouco esses dois autores, debatendo esses dois autores, fazendo a gente questionar uma coisa que para a gente já estava certa, que é a autonomia do sujeito. Eu sou autônomo, eu penso por mim mesmo e eu faço as coisas porque eu tenho liberdade de fazer. Começamos a questionar a nossa própria autonomia. Então agora a gente vai dar um passo a mais, ou seja, um passo para dentro quando a gente pensa em Freud, né? Se Marx mostra que a sociedade nos molda, agora Freud vai mostrar como que uma parte de nós mesmos está fora do controle consciente, porque certos momentos, eu quero pensar e fazer algo de determinada maneira, mas eu não posso controlar essa força que existe dentro de mim e que também me molda profundamente, que é o meu inconsciente. Então agora a gente vai tentar desvendar um pouco o inconsciente como uma ruptura do sujeito cartesiano. Então, aquele sujeito que nós estudamos lá com René Descartes, que é meticuloso, que estabelece o seu método, que a razão pode dominar e controlar todas as coisas, mas a gente agora vai ver se com o pai da psicanálise as coisas são assim mesmo. Eu posso controlar quem eu sou, o que fazer, até certo ponto sim, em certas situações nós sabemos que nós não podemos controlar, a gente age, tem uma força aqui dentro de mim e uma energia que vai fazer com que eu tome decisões e haja de tal maneira que eu desconhecia. E onde estava essa força e essas decisões? Então agora vamos tentar juntar essas peças. Bom, nós estamos tentando entender a mente humana, para a gente entender como pensar a suspeita dessa sociedade e dos enganos que ela nos proporciona. Antes de Freud, a filosofia, né, especialmente desde Descartes, ela defende a ideia de um sujeito que ele é racional, ele é consciente e ele é transparente para si mesmo. Como se Descartes pudesse nos dizer que nós somos transparentes para nós mesmos. E aí agora a gente vai perceber que eu não sou tão transparente quanto eu acho que eu sou, porque tem muitas regiões em mim, dentro de mim, desconhecidas, e eu preciso fazer mergulhos para dentro de mim. Por isso vocês estão aqui, para serem profissionais do futuro, para cultivar na terapia, proporcionar que as pessoas mergulhem para dentro delas mesmas, encontrem essas outros Tiagos que está aqui dentro e que deseja comunicar de alguma maneira, né? Descartes tinha uma frase: penso, logo existo. E ele colocava a nossa consciência no centro de tudo. Dizia, em outras palavras, quando eu falo que eu penso, logo existo, porque eu tenho domínio sobre os meus pensamentos e sobre as minhas ações. Então a primeira coisa da filosofia moderna é imaginar
que a razão me dá esse poder de saber que eu sou um ser racional e que eu posso mensurar aquilo que eu vou dizer e aquilo que eu vou falar de alguma maneira. Freud chega e fala assim, não, peraí, não é bem assim que funciona. Existe uma coisa em nós, que ele vai dar o nome de inconsciente. Isso é um território grandioso dentro da nossa mente. Isso está fora do meu campo de controle. Mas isso me influencia em tudo que eu penso, tudo que eu sinto, todo o meu tipo de comportamento. Então, até mesmo na forma que eu me comporto em determinados lugares, com determinadas pessoas. É como se a minha mente fosse um iceberg e aquela pontinha do iceberg, ou seja, uns 10% seria o nosso consciente, né? Aquilo que eu tenho controle. Por exemplo, agora neste instante, eu tenho controle do que eu estou falando com vocês. Eu tenho um conteúdo que eu estou fazendo uma reflexão junto com vocês e eu tenho controle do começo, do meio e do fim, racionalmente falando. Mas a maior parte do Tiago, que é a parte gigantesca, ela está submersa, ela está inconsciente. Então, no momento que eu estou aqui totalmente organizado, racionalmente falando, eu posso ter um lapso de memória aqui e apagar de alguma maneira, direcionar para um outro caminho ou falar alguma coisa que eu não queria dizer. Meu consciente me passa a perna aqui no meio de uma fala e eu acabo trazendo uma informação que não era para ser comunicada. É o que o psicólogo, na maior parte do seu trabalho, tem com o seu paciente, né? Ouvir aquilo que talvez ele não quer ou não está dizendo, porque ele vai falar em algum momento, mas tudo que ele fala talvez é secundário, o mais importante é aquilo que ele não está falando naquele instante. Então, inconsciente, essa ruptura com esse sujeito que controla tudo. Nós, em Freud, nós estamos entendendo, eu não posso controlar o Tiago inteiro, eu não posso controlar a minha razão, achar que eu sou muito transparente como eu imagino, porque eu não sou mestre da minha própria casa. Imagina se a gente controlasse os nossos sentimentos e ações, eu conseguiria viver numa aponia, numa ataraxia profunda. As pessoas podiam falar qualquer coisa comigo, era normal, mas pode ser que, mesmo eu sabendo que a pessoa queira me provocar, às vezes eu posso cair na armadilha e eu não posso assim. E aí eu estou num ápice de explosão de raiva, não basta falar, raiva, acabou. Ai, passou. Se eu tivesse o poder de controlar a mim mesmo, racionalmente falando, mas eu não tenho esse poder. Por isso que eu disse que nós não somos os mestres, os donos da nossa própria casa. Então, tem desejos, tem medos, algumas memórias que estão aqui, alguns impulsos que estão lá, escondidos, mas que de alguma forma, em algum momento, eles dão as cartas para o que eu faço, para o que eu falo. Mesmo que eu não saiba, eles estão aqui, tudo, imagina tudo que eu ouvi desde lá da formação, dentro da minha mãe, da minha vida inteira, tudo gravado aqui em algum momento. Isso aqui puxa informações de todos os lugares. O inconsciente não é apenas um depósito de coisas esquecidas. A gente precisa entender o consciente a partir de Freud como uma coisa que é ativa, dinâmica, é pulsional. O que acontece com os meus desejos que foram reprimidos? Porque às vezes eu sinto algumas coisas e eu falo, não quero sentir. Não basta eu falar não quero sentir, quando eu estou sentindo alguma coisa. Então eu tenho uma coisa em mim que é extremamente dinâmica, pulsional aqui dentro de mim. Esses são os grandes protagonistas do inconsciente freudiano. Esses desejos reprimidos, às vezes eles falam, eles nos comunicam alguma coisa, eles nos faz fazer ou até impedir algumas coisas. Então, os nossos desejos, aqueles que são, por exemplo, socialmente inaceitáveis ou que me causam algum tipo de conflito,
E esses desejos que eu trabalho tanto para que eles não tomem conta do meu consciente, não venham à tona, não me dirijam, né? Mas eles não desaparecem. Eles são, às vezes, quando eu tento reprimir alguma coisa, eu empurro isso de alguma forma para o inconsciente. Mas eles não ficam parados lá no inconsciente. Ele vai buscar o tempo todo, durante a minha vida inteira, alguma forma de se manifestar. E aí, quais são as formas que esses desejos reprimidos começam a manifestar em nós? Tenho sonhos, né? A gente tenta não pensar, e depois você sonha com a coisa. Atos falhos, que eu dei o exemplo anteriormente, que são esses lapsos de linguagem, revelam algo que eu queria dizer, mas eu não queria. Então veja, eu empurro esses desejos reprimidos para algum lugar e eles buscam formas de manifestar, ou até mesmo trazer sintomas neuróticos, que nas escolhas, nos comportamentos, que vai influenciar os meus comportamentos racionais. Então essa forma de Freud entender, a própria psicanálise criada por Freud, é uma arqueologia da subjetividade. Nós estamos falando de nós da forma mais íntima, tentando nos descobrir, né, como um arqueólogo que está cavando as ruínas para entender essas civilizações antigas. Então a psicanálise, da mesma forma, ela tende, né, nos ajudar a desenterrar essas camadas profundas da mente. Por isso as terapias. É claro que aqui dentro da casa nós temos professores que vão amar a psicanálise e outros que odeiam a psicanálise. São linhas diferentes de desenvolver trabalho. Mas aqui nós estamos falando o objetivo de pensar como Freud pode nos ajudar a pensar que o consciente não é o bambambam como ele acha que é, fazendo com que eu sinta uma falsa impressão de que eu domino a minha vida, porque eu não domino. Então eu estou tentando trazer esse tipo de reflexão para a gente. Compreender como que a psicanálise pode me ajudar a compreender a origem dos meus conflitos, dos meus medos, dos meus comportamentos. O objetivo aqui não é curar no sentido tradicional, curar, mas trazer à consciência aquilo que está inconsciente, para que eu tenha mais autonomia sobre a minha própria vida. Quando o meu inconsciente me traz algumas das minhas lembranças reprimidas, do Tiago, que eu tentei esconder, afastar, dominar, ele está tentando dialogar comigo de alguma maneira. Ele está tentando me contar de alguma forma que eu preciso dialogar com ele. Tentar juntar esses dois pensamentos agora de Marx e de Freud para caminhar para a conclusão dessa ideia. Como que, apesar desses dois pensadores, um falar no campo da economia, o outro falar no campo da psicologia, de algo muito interno, que é o inconsciente, em campos diferentes, sociedade e psique, como que eles vão se encaixar como filósofos da suspeita? Então eu tenho dois pensadores, né, de modos diferentes, que nos desafiam, que a ideia de que somos seres puramente racionais e autônomos, agora a gente tem que começar a suspeitar. Porque eu sei que eu sou uma pessoa extremamente racional, mas eu não sou tão racional quanto eu penso ou como eu gostaria que fosse. Então, eles estão buscando os mecanismos ocultos, tanto dentro da sociedade quanto dentro da psique, que me movem, que fazem eu agir. Percebam, para Marx, o oculto está nas estruturas sociais, ou seja, nas relações econômicas, nas ideologias que a sociedade possui, da forma que eu abraço determinadas ideologias, mesmo não pertencendo a essas ideologias. Para Marx, a verdadeira razão, ela está distorcida pela aparência, porque a sociedade desenhada da forma que está,
ela faz com que eu perceba que existe um equilíbrio e que esse equilíbrio é justo, que a sociedade é justa e que está distorcido de alguma forma essa verdade, como se não tivesse nenhum tipo de exploração, de desigualdade, como se não tivesse mascarado pela ideologia de uma classe dominante. Eu estou te ajudando contratando você para a minha empresa. Não, é o contrário. Eu que estou te ajudando, ofertando o meu serviço e a minha mão de obra, sem a qual você não pode cultivar os seus lucros aqui. Eu sou uma peça dessa engrenagem. Então, o nosso pensamento, para Marx, produto das nossas condições materiais. Por isso, muitas pessoas estão muito limitadas a pensar coisas diferentes, porque o mundo material dela e as condições dela não favoreceram ainda que ela expandisse a sua mente, seu mundo, né? Não teve contatos talvez com outras culturas, com outros povos, com outros tipos de pensamento, sejam religiosos, sejam políticos, não viu contraditório, então ela está no mundo dela, que tudo é aquela fantasia daquele mundo, né? E para Freud, o oculto, enquanto um pensa que o que está fora está nos alienando, Freud vai falar, o oculto está dentro de nós, o inconsciente. Então perceba, estamos cercados por fora e por dentro de mecanismo que o tempo todo faz com que a gente perceba coisas que não são tão claras como deveriam ser. Freud, nós estamos pensando nos nossos desejos que são reprimidos. Então, ele suspeita que a nossa racionalidade, então, é uma fachada de impulsos, uma fachada de conflitos internos que nós desconhecíamos. Ou seja, o nosso pensamento consciente sendo só aquela pontinha lá do iceberg, enquanto quem dita as regras mesmo é o inconsciente. Eu achando que eu que estou tomando as melhores decisões da minha vida e eu estou pensando, calculando, mensurando cada passo, enquanto o meu inconsciente dá as cartas e faz eu perceber que foi eu consciente que tomei tais decisões. Depois eu penso, como é que eu fiz essas escolhas? Como eu cheguei aqui? Então eles dois forçam a gente a questionar aquilo que eu coloquei lá no começo da aula. E se o que nós pensamos não fosse nosso? Agora fica mais claro essa pergunta. Se o que eu penso não fosse nosso, Marx diria, não é seu, porque é produto da ideologia da classe dominante e das suas condições materiais. Tudo que nós pensamos, uma classe dominante desenha como a coisa mais bela e que tem que ser alcançada. E eu quero chegar ali. Mas eu percebo que eu tenho condições materiais distintas das pessoas que estão apresentando aquilo ali como algo alcançável e belo. E Freud, não é seu. O pensamento, se o que eu penso não fosse meu, Freud vai dizer, não é mesmo. Porque o produto dos meus desejos inconscientes e de traumas reprimidos. Então, eu tenho dentro de mim aqui um mundo à parte que está o tempo todo aqui lutando. Agora, eu pego a seguinte ideia. A autonomia da consciência. Esses dois pensadores vão dizer, a autonomia daquilo que nós pensamos conscientemente é limitado. Então eu não sou totalmente transparente, nem para mim mesmo. Quanto mais para outra pessoa, quanto mais eu falar que eu te conheço, eu conheço alguém, porque eu convivo há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se nós somos desconhecidos de nós mesmos, como que eu posso dizer que conheço uma outra pessoa que possivelmente ela também não tem noção de tudo que ela é, ou de quantos são, né? Então nós somos seres transparentes? Não somos. Há forças externas? Sim, há forças sociais, econômicas e forças internas, inconsciente e pulsional, que vai moldar e que vai me condicionar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Para finalizar, eu volto de novo à pergunta inicial. Será que tudo que eu penso, que eu sinto, que eu acredito
é realmente meu? Essa é uma pergunta da aula de hoje. Depois de pensarmos com algumas ideias de Marx e Freud, a resposta não fica tão simples, porque ainda assim nós vamos querer pensar e dizer que nós, quem tomamos decisões sobre quem nós somos. Veja como é complexo. Por isso nós precisamos fazer uma reflexão profunda, e é uma além de profunda, desconfortável para nós. A crítica à razão, que fecha essa ideia proposta por esses filósofos da suspeita, não é para nos tirar o poder que nós achamos que temos sobre nós e sobre o mundo, mas é para nos conscientizar. Não é dizer assim, eu não tomo conta da minha vida. Não, eu preciso somente me conscientizar do que há fora de mim na sociedade e do que há dentro de mim que eu não posso controlar. Quando eu entendo esses mecanismos ocultos, sejam eles sociais ou psíquicos, eu posso me tornar uma pessoa mais crítica, mais autônomo de uma forma diferente. E talvez até mesmo compreender um pouco outras pessoas, como por que elas agem de determinada maneira, por que elas fazem o que fazem, perceber que algumas pessoas possuem uma autonomia ingênua, ela tão cheia de si, que ela ignora as influências que existem fora e dentro de si. E nós precisamos compreender essas influências. Então, eu espero que esses dois pensadores possam surtir em nós pelo menos um tipo de curiosidade, crítica, para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre suspeitar. Não é ser pessimista, é ser lúcido. Terminamos com essa ideia. Suspeitar não precisa ser pessimista, é ser lúcido. Como que eu sou uma pessoa lúcida? Quando eu busco a verdade por trás das aparências.